Senhoras e senhores, anunciamos a seguir a entrada do nosso conferencista, excelentíssimo senhor ministro Augusto Nardes. Obrigado, pessoal. Satisfação estar aqui. Obrigado, Samuel. Queria saudar o Samuel, que é abnegado pela profissão, abnegado por esse evento. Começou há muitos anos atrás e mantém a liderança. Isso é importante. Qual é o papel do líder? Qual é o papel do líder? Vocês são líderes. Quem está aqui é líder. Quem é administrador é líder. O papel do líder em governança é direcionar, mas tem que avaliar e monitorar o tempo todo. Qual é o papel de uma mãe? É direcionar o seu filho e ficar avaliando o tempo todo, vendo o que ele faz na escola, para ver se ele se transforma num bom filho, e num bom cidadão, e num bom brasileiro, num bom goiano, num bom ser humano que possa espalhar sementes produtivas para fazer o bem. Então, liderança é muito importante. Quem é líder tem a capacidade de transformar vidas. Uma mãe transforma vidas, um pai transforma vidas. E por isso que eu estou aqui hoje, porque junto com vocês nós temos que transformar essa nação, esse Estado, e criar uma cultura de boa governança. Por isso, Tamara, quero te agradecer e agradecer também os demais, que é o presidente da Confederação Nacional de Profissões Liberais. Quero agradecer o professor Silvio Meneghello, está aqui, e também agradecer o João Carlos, que é diretor da administração do SEBRAE, que dá um apoio imenso, e o último aqui, que está meu conterrâneo, meu amigo, o Francisco, o Chiquinho, mais conhecido como Chiquinho. Eu conheci ele por Chiquinho. Pessoal, ontem eu estava no Rio, fiz uma palestra lá para os contadores. Eu tive a oportunidade de fazer ciências contábeis e administração. Então, lá eu vi como é importante a gente poder fazer uma contabilidade com correção, com integridade, com regras de governança. É sobre isso que eu vou falar. E vou falar sobre inteligência artificial para vocês. Como é que está a inteligência artificial no mundo e para que ela pode nos servir como um instrumento para melhorar a nossa vida. Queria saudar a Renata, que é minha esposa, que preside uma rede de governança climática. Eu fundei 2 redes. Ela é a principal liderança da questão climática hoje, é a primeira rede de governança climática do planeta. É muito importante, porque a questão do clima define até o futuro do Brasil. Imagina, sem uma coordenação e equilíbrio do clima, Goiás vai para onde? Fica sem alimento. E para onde vai o mundo, se não tiver uma boa governança climática? Então, meus amigos, eu estou aqui para falar de alguns temas que podem transformar a vida e até o nosso contexto mundial de continuarmos habitando a nossa casa, que é o planeta Terra. E como é que nós podemos trabalhar no Brasil, no mundo e aqui, especialmente em Goiás, ou no conjunto dos estados brasileiros, para implantar essa nova cultura da governança. O país hoje está sem uma estratégia. A nação está sem estratégia. Vou dar os números para vocês. Situação dramática da Previdência. Vocês estão na expectativa de se aposentar? Vou dar os números, porque nós cuidamos dos números da aposentadoria de cada brasileiro, mas não somos nós que decidimos. Quem decide é o Congresso Nacional e os governantes. Hoje nós temos 58 milhões de brasileiros que contribuem para a Previdência. Tem gente aqui que tem o desconto da Previdência
mensal, levante o braço quem tem o desconto da Previdência mensal. Bem, são 58 milhões de brasileiros que têm desconto da Previdência, 58 milhões. Temos 34 milhões de aposentados, 34 milhões de aposentados. Chegamos a ter 14 contribuintes, com 58 para 34, dá 1,7 que estão pagando. E o que está acontecendo com o país? Não tem mais gente querendo trabalhar. Consequência, não tem mais gente contribuindo para a Previdência na mesma quantidade que vocês, que estão formalizados. Eu trabalhei muito para fazer a lei do simples, legalizar as pessoas, cada um contribuir para poder ter uma perspectiva de aposentadorias. Quando eu fui deputado federal, eu trabalhei 10 anos para conseguir isso. Hoje tem a lei do simples, a pessoa está lá pagando, mas já temos 94 milhões de brasileiros que não pagam nada e recebem. Só Bolsa Família, 60 milhões. E as pessoas não querem mais trabalhar. E quem levantou o braço aqui e diz que paga a Previdência, está pagando para alguém que está recebendo um tipo de auxílio. E aí, as pessoas estão sendo habituadas a não trabalhar mais. Então, quem trabalha paga para o outro. Essas são as contas da República, essa é a minha missão. As pessoas têm que receber, mas eu tenho dito, olha, tem que ter uma contrapartida. Já falei isso para os principais governantes da nação. O chefe da Casa Civil, não tem uma contrapartida, a gente vai dar o peixe e não ensina a pescar. E com isso as pessoas não querem mais trabalhar. Certamente, algum de vocês está encontrando dificuldade de arrumar quem queira trabalhar. As pessoas querem viver de bico, na informalidade, não ter a carteira assinada. Consequência, tem alguns que já são especializados em receber um tipo de auxílio. Se nós somar todos os auxílios, dá 5 mil por mês. E aí, mas isso não tem durabilidade, porque é o conjunto da sociedade dos 58 milhões de pessoas que pagam Previdência, que paga para 34 milhões que estão aposentados. Mas como a parte não quer mais trabalhar, o país está entrando numa deriva que só dá o peixe e não dá o ensinamento da dignidade do trabalho. Cada um que levanta cedo e vai trabalhar se sente feliz por estar contribuindo para a sociedade. E o trabalho dignifica a pessoa, ela evolui, ela cresce. Eu vejo pelos micro e pequenos empresários, o Sebrae faz um trabalho maravilhoso nesse sentido. Eu trabalhei muito com o Sebrae para fazer a lei do simples. O Sebrae era o meu principal consultor e orientador. Eu, como deputado federal, fundei a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa. Também fundei a Frente Parlamentar da Agricultura, para a gente formar grupos e números para gerar emprego, distribuir renda. Melhor que o emprego é a paz, pior que o emprego é a guerra. E nós vivemos uma guerra em muitos lugares por falta de emprego. Eu morei no Japão e morei na Suíça. No Japão, todo mundo trabalha. E sai de madrugada a trabalhar. E as pessoas se sentem felizes trabalhando. Nós não podemos mudar a história da humanidade e não querer trabalhar. Mesmo que esteja chegando agora a inteligência artificial, que daqui a pouco eu vou falar sobre a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela é importante, mas o mais importante é um ser humano que cresce, evolui e consegue chegar numa posição de destaque pela sua capacidade intelectual, pela sua criatividade, pela sua competência e pela sua perseverança para vencer. A vida é uma escada, ninguém chega a lugar nenhum. Se alguém está aqui que é um pouco mais velho, chegou aos 30, aos 40, 50, só lembrar como é que começou e como batalhou para chegar onde que está. Não é isso, Chiquinho? Certamente você batalhou muito para chegar. E assim, nós somos seres humanos que queremos evoluir, queremos crescer e queremos mostrar nossa capacidade de vitórias
mas certamente teremos derrotas. As derrotas e as dificuldades se interpõem permanentemente na vida. Mas quando tu tem fé e tem crença, você consegue vencer e continua a sua história. Por isso, amigos, eu estou aqui para falar sobre governança pública, mas também a governança privada é importante, a governança familiar é muito importante, porque através da governança familiar que você consegue a consistência e estabilidade emocional para fazer o teu dia a dia de trabalho. Vamos ver se a minha fala, se eu consigo passar aqui os 3 livros que nós escrevemos. Primeiro livro, Governança Pública, lá à direita, o Desafio do Brasil. Segundo livro, da Governança, Esperança. E o terceiro livro, Centro de Governo. Há pouco eu dei uma entrevista aqui para uma TV, dizendo que nós estamos vivendo talvez o momento mais difícil da nação brasileira nesses últimos 50 anos. De comprar uma briga sem necessidade, por falta de avaliação. Acho que nunca aconteceu isso, né? Nós comprar uma briga com a maior potência do planeta, com 30 trilhões de faturamento. A China ainda falta 10 trilhões para chegar perto dos Estados Unidos. E nós dissemos para eles, olha, a moeda de vocês não vale mais nada, o que vale agora é uma moeda que eu vou criar. Isso é uma falta de equilíbrio emocional, ou é feito de propósito. Tem muitos que estão dizendo que foi feito de propósito. Como é que você diz, olha, chega na tua casa, o teu dinheiro não vale mais nada. O que vale agora é uma moeda que eu vou inventar. Se depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo adotou, pela vitória que tiveram os aliados com os americanos, o dólar como moeda padrão para o mundo. E o Brasil resolveu fazer o enfrentamento. Consequência disso, veio o tarifaço, que vai gerar milhares ou milhões de desempregados na nação. Aí a falta de centro de governo, ou é feito de forma proposital. A tese diz que é feito de forma proposital. Assim foi a Venezuela. A Venezuela tomaram o poder e aí quem manda é o Estado. Você teu negócio mais não tem mais valor. Há pouco tempo eu fui a Portugal fazer uma palestra e encontrei um cidadão que estava fazendo Uber. Eu comecei a olhar, vi que ele falava espanhol. Da onde que o senhor? Eu sou da Venezuela. Eu tinha minha empresa lá, eu tinha uma casa, 2 casas, me tomaram tudo e eu tive que ir para Portugal. Estou trabalhando aqui como motorista de Uber, um homem com quase 60 e poucos anos, já envelhecido. Meus 2 filhos foram para a Espanha. 7 milhões de venezuelanos saíram do país, foram embora. Por quê? Não tinha mais liberdade de expressão e não podia ter mais o seu negócio, sua empresa. E o Estado querer mandar em tudo, meus amigos, não tem como dar certo, não deu certo em parte nenhuma. Então, é necessário a gente pensar e refletir para onde vai o Brasil. Por isso que eu escrevi esses livros, da Governança, Esperança, o segundo livro, e o terceiro, Centro de Governo. E implantamos no Tribunal de Contas da União as regras de governança com indicadores para poder avaliar toda a administração pública federal. E continuo andando por o Brasil, já andei pelo Brasil em umas 5, 6 vezes em todas as capitais, implantando a governança. E trabalhando agora com as profissões. O administrador é importante, o contador é importante, o engenheiro é importante, os médicos são importantes, os odontólogos são importantes para que a gente possa conscientizar que temos que ter a cultura da governança na nação brasileira. Por isso, eu queria mostrar um pouco dessa caminhada que eu estou fazendo. O Tribunal de Contas da União, para quem não sabe, até faço uma provocação, todos os anos tem concurso, o salário inicial de auditor é R$25 mil, de técnico em torno de R$20 mil, em torno de 100 vagas por ano. É difícil o concurso, são 380 candidatos para uma vaga, nós temos 1.500 auditores e os ministros são eleitos pelo Congresso Nacional. No caso, eu fui eleito em 2005 ministro numa disputa
com 10 candidatos, na reta final 4 ficaram, e quem vota são todos os deputados federais. Por que os deputados federais? Porque eles que representam a sociedade. 503 deputados. Quando vocês votam, vocês passam uma procuração em branco para 503 deputados. Tem que ter muita responsabilidade de votar. Quando vota para senador, são 81, também se dá uma procuração em branco. Mas são eles que escolhem, em nome da sociedade, os ministros do TCU. 6 são escolhidos. E um sai na escolha do presidente, igual ao Supremo. No Supremo, os presidentes escolhem os 11 ministros, são 11, nós somos 9, escolhe quem vai cuidar das contas dele e escolhe quem vai votar a favor dele ou contra ele. O governo atual, me parece, escolheu 7 de 11. Então, eu escolho. O Senado referenda, no caso do Supremo. No Tribunal de Contas da União, nós somos eleitos pelos 503 deputados e 81 senadores. Votação secreta. No caso do Supremo, o presidente escolhe os seus candidatos para depois cuidar das contas dele. Só para vocês entenderem por que existe a polêmica hoje do Supremo. O Supremo que está praticamente mandando no país, que tem uma maioria que foi contra o governo atual e a favor do governo atual. E aí fica difícil da democracia ter uma estabilidade equilibrada e justa, porque a maioria tem uma posição diferente de quem está no governo. O bom seria ter um respeito e um equilíbrio, escolher pessoas com independência e com a capacidade jurídica, independente da questão ideológica e partidária. Essa é uma questão que o Brasil vai ter que escolher futuramente, para poder dar uma estabilidade. São 3 poderes. É o Congresso Nacional, que é o poder maior, o poder do Executivo, que é escolhido pelo povo, e o Supremo, que é escolhido pelo presidente e que é a corte mais importante. Nós somos a segunda corte mais importante da nação, Tribunal de Contas da União. Então, estou mostrando aqui a estrutura da sociedade, como é que está as instâncias externas da governança, que somos nós que cuidamos, o Conselho da Administração, a Alta Administração, a Gestão Tática, Dirigente e a Gestão Operacional, que são os gerentes. Essa é a estrutura do Estado. E cabe a nós mostrarmos o caminho da governança da nação. Então, em 2013, eu resolvi fazer uma reestruturação, mudamos 500 funcionários de posição e criamos indicadores de governança para aprovar todas as contas da República, fazer prevenção antes da punição. Porque quando você vai punir, você erra. Aqui tem um vídeo da Pangeia. Esta história sobre o futuro do planeta, que eu já mostrei, mas vale a pena repetir, porque é onde que vocês moram. Vocês moram no planeta Terra. A Terra vai permanecer como está? A Terra estava unida num Aqui grande está a história continente do nosso chamado planeta. Pangeia. De repente, a natureza resolveu dividir a Terra. A natureza presenteou o planeta com abundância. É aí que entra em cena um tal de ser humano. Com ele surgiram as aldeias, as cidades e as civilizações. Da necessidade de coordenar o grupo, surgiram também os governos. Hoje, já somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. E os desafios são muitos. Estabilidade econômica, saúde, educação, geração de emprego, inovação tecnológica, responsabilidade ambiental, diminuição dos desequilíbrios sociais. E é para ajudar os estados a superarem esses desafios que existem as entidades fiscalizadoras superiores, atuando para garantir que os recursos públicos sejam utilizados para o bem-estar do cidadão. O Tribunal de Contas da União e as entidades fiscalizadoras superiores espalhados pelo planeta querem colaborar com as políticas públicas de forma coordenada, trabalhando em torno de temas comuns. Os desafios são enormes, precisamos enfrentá-los com união, cooperação
e com parceria de organismos internacionais, com boas práticas de governança. Nossas nações serão cada vez mais solidárias, fortes e justas. O trabalho em parceria já é uma realidade. Um exemplo é o estudo entre o TCU e a OCDE, com o objetivo de identificar e disseminar boas práticas de governança pública. O primeiro produto já está pronto, um referencial que contou com a participação de diversos países para ajudar na melhoria da avaliação da governança das políticas públicas. A colaboração também ocorre nas auditorias coordenadas. Com base em normas e padrões internacionais de auditoria, instituições de controle se unem para tratar de temas comuns. Na América Latina, por exemplo, essas instituições trabalham juntas em uma grande auditoria para avaliar a situação das unidades de conservação em diversos biomas, entre eles a Amazônia, uma das maiores riquezas do planeta. E é assim que a cooperação ultrapassa as fronteiras e aproxima as nações. Estão todos convidados para escrevermos mais um capítulo dessa história. Vamos construir os alicerces de uma nova Pangeia. Então, mãos à obra. A questão do planeta, é necessário que cada um dê a sua contribuição. Por isso que eu criei a Rede Governança Brasil, a Rede Governança Climática, que a Renata lidera em nível mundial. Estamos indo na COP agora. Eu vou lá mostrar os indicadores de como é que está a situação do Brasil e de mais 140 países. Eu presidi todos os tribunais da América Latina e agora nós estamos na presidência mundial do controle. São 195 países. O Brasil está liderando. Deu certo a gente conseguir fazer uma auditoria em nível mundial. Vocês viram que hoje nós estamos todos conectados, né? Eu tenho amigos no Japão, eu tenho amigos na China, eu tenho amigos no mundo todo, a gente conecta com a maior facilidade e conversa com eles. Dependendo, é claro, dos interesses são diferentes, mas o mundo está conectado. E por isso que a questão da inteligência artificial é muito importante. Agora, quando eu estive no Japão, eu vi lá, nos vários pavilhões de representação de cada país, que teve um pavilhão lá que quem recebe são os androides, não é mais o ser humano. Vou falar um pouquinho sobre inteligência artificial para vocês daqui a pouco. Para onde vai o mundo? E como é que nós estamos inseridos nesse contexto mundial? E para onde vai o mundo no futuro? A Pangeia era um continente só, quando começou a nossa epopeia da Terra. E agora nós somos já vários continentes, 5 continentes. A África se afasta 5 centímetros por ano. Em 150 milhões de anos, 200 milhões de anos, nós vamos se encontrar novamente. Isso dizem os estudiosos. Nós não vamos estar lá, mas com certeza vai acontecer. E a dimensão nossa, hoje, desde o nascimento da Terra e de demais universos, são de 14 bilhões de anos. 14 bilhões de anos. Então, nós somos um grão de areia na ampulheta do tempo. Nós somos passageiros. Não é o tempo que passa, nós que passamos pelo tempo. Mas cada um pode deixar um legado, deixar sua família, sua história e tentar melhorar a humanidade. O importante é ter essa visão da complexidade que somos em nível mundial. É um pouco disso que eu estou trazendo para os senhores. O administrador tem que pensar sobre o que vai acontecer nos 10 anos futuros, nos 20 anos, nos 30 anos, e se puder, pensar 50 anos na frente, 100 anos na frente, para melhorar o legado do nosso planeta. Por isso que nós montamos um projeto para o país. Eu vejo os candidatos a presidente da República, governador, o pessoal não tem projeto. Eles pensam somente muito mais de como comer a picanha da semana e não comer a médio e longo prazo e ter uma perspectiva. E nós temos um projeto aqui. A responsabilidade fiscal, a educação, a pesquisa, a infraestrutura, a inclusão social regional.
a racionalização do gasto público, mas se não tem boa governança, não entrega produtividade e competitividade. Nós temos que fazer esse projeto acontecer no país. Por isso, Samuel, o teu papel é muito importante perseverar com a tese do administrador. Se alguém trabalha numa prefeitura, tira uma foto e passa isso para o prefeito. Tem que montar um projeto desde o início com essas regras, com os 10 passos para a boa governança, ou os 10 passos para uma boa atividade empresarial que tu vai montar. Eu quero montar meu negócio, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, escolha gente competente, lidere com ética, estabeleça um sistema de governança, no caso do município, né? Estabeleça um modelo de gestão. Qual é o modelo? Estabeleça metas e dê condições, estabeleça parcerias, no caso do município, gerencie riscos, que é muito importante. Algumas regras que vocês têm que ter na própria vida ou numa instituição que você está liderando. Se você não tem essas metas e não passa numa avaliação inicial, você não vai entregar resultado. Porque se você não planejar, tu não entrega resultado. Então, eu estou trazendo aqui 10 passos da boa governança. E eu estou fazendo isso no Brasil todo. Já conseguimos implantar a governança em próximo de 400 municípios. Mas nós temos 5.700 municípios. Cada governante faz bobagem, bota dinheiro fora no lixo por falta de capacidade gerencial e de visão de governança. Então, meus amigos, aqui está. Por isso que eu fui buscar as melhores práticas do mundo, como eu morei na Europa, morei na Ásia, e trocamos as melhores práticas e montamos uma série de referenciais. Aqui estão os 10 passos, referencial básico de governança, referencial de políticas públicas, centro de governo, avaliação de riscos, que são ferramentas que estão também disponíveis. Pode tirar uma foto e fazer contato com o TCU, tudo isso aqui está disponível. Alguém vai fazer um projeto? O ministro Nardes me orientou como eu vou fazer os projetos. Eu tenho como montar os projetos, fazer bem feito. É assim que a gente começa a buscar o conhecimento técnico que boa parte das pessoas precisam exercer. E o que nós fizemos lá atrás do levantamento? No Brasil, isso aqui é Brasil. Não tem coordenação, falta coordenação em relação aos projetos que nós temos. Não tem gestão de risco, que é um dos mecanismos mais importantes da governança. Não tem um planejamento adequado, é deficiente, falta integração. E aí não entrega boa educação, boa segurança, meio ambiente e prevenção. Então, por isso que o centro de governo é importante. Eu gostaria que tivesse um centro de governo. Pode ter um bom governador, mas o governador passa. Um bom presidente passa, o prefeito passa. Tem que deixar montado isso. E uma empresa, da onde que vem a tese da governança, só para vocês entenderem, vem das melhores empresas do mundo, das grandes empresas, que eles, para não perder todo o investimento, eles foram aos poucos buscando as pessoas mais competentes, os chamados CEO, os que comandam as empresas, hoje são as pessoas mais preparadas. Então, meus amigos, aqui está o acordo em que eu estabeleci isso para o Brasil, para implantar a governança na nação brasileira. E assim a gente começa a tentar mudar a nação. Convenci o Michel Temer, o Meirelles, que é daqui, foi ministro da Fazenda, especializado em finanças. Eu estou aqui à esquerda, o Raimundo Carreira, que era o presidente, e começamos um projeto de lei de governança para a nação brasileira. E aqui está o resumo de como é que era a situação. De tudo que nós pagamos de impostos, no município só entrega 14%, que o líder não sabe administrar, muitas vezes. Eu não posso dizer generalizar, mas 86% administra mal o dinheiro do município. 15% do Estado, isso os dados de 14%, e 26% na União. Por isso que nós criamos os indicadores de governança, porque sem indicadores, por que os pais têm que olhar as notas dos filhos para ver se ele está evoluindo bem? A mãe tem que olhar e cobrar para fazer o tema. Se não cobrar desde pequeno, ele vai ficar indisciplinado. Tem que cobrar, tem que ter disciplina. Se não tem disciplina na vida, você não chega a lugar nenhum. Tem que subir uma escada. Os japoneses são muito disciplinados. Eu morei na Suíça, achei que os suíços eram disciplinados, mas os japoneses são mais disciplinados que os suíços. Por isso que o Japão hoje é uma potência. É o maior centro de robotização e de inteligência artificial, está no Japão hoje. Depois vem a Alemanha. Depois vem os Estados Unidos. E nós estamos muito aquém, nós como nação.
Infelizmente, nós não temos tido estadistas com visão estratégica para onde vai o Brasil. Eu fico lamentando porque o país é riquíssimo, tem uma fortuna, mas muito mal administrado. Nesses últimos tempos, nós estamos sem projeto de nação. O projeto nosso é da Bolsa Família, é ajudar as pessoas, que é importante, mas tem que ter contrapartida, tem que ensinar a pescar, não somente dar as coisas para as pessoas. Então, vamos lá. Montamos um projeto, que é o IGG e o ESG, e começamos a olhar toda a estrutura do Estado. Aqui, 387 organizações. As nossas universidades, as nossas estatais. Ver a capacidade da liderança, a capacidade da estratégia, a capacidade do controle, o índice de sustentabilidade, a questão do índice de gestão pública do prefeito, do governador, do presidente. Isso nós estamos fazendo e acompanhando em toda a nação. E estamos evoluindo. É um processo, Samuel, não é fácil. Porque você está conversando com o presidente de uma estatal, com um ministro, que se acha todo autoritário, mas está lá muitas vezes para contemplar um partido chamado presidencialismo de coalizão. Você sabe o que é presidencialismo de coalizão? Presidencialismo de coalizão é botar cada partido no comando de um ministério, para beneficiar mais o partido que o conjunto da sociedade. Aí não funciona. É os interesses políticos acima dos interesses coletivos. E a sociedade tem que estar acima do interesse político partidário. E aí o presidencialismo de coalizão forma uma maioria, e aí começa a vir os desvios, as fraudes, a corrupção, as pessoas se completando porque não tem governança, e o interesse maior é político partidário. Eu sou defensor do parlamentarismo. Parlamentarismo, o que é parlamentarismo? A maior parte das nações utiliza o parlamentarismo como sistema de governo, que é você eleger um projeto de Estado, um projeto que um partido apresenta, e olha, esse projeto eu estou de acordo, que é uma proposta, e eu voto em cima da proposta e não em cima da figura humana. Porque a figura humana pode enganar as pessoas e pode comprar as pessoas. Mas se eu tenho um projeto de Estado, é um projeto da nação, e não um projeto de uma figura humana, de um partido político. E aqui está a evolução nossa da tese da governança. Só para vocês entenderem como é que funcionam os poderes. Eu tive 6 mandatos e eu conheço bem como é que funciona toda essa estrutura. Mas nós começamos a olhar e cobrar o papel da liderança, da estratégia, que era 19 passou para 31, a estratégia de 12 para 36. O controle, que é o nosso papel mais importante, nós somos órgão de controle, não pertencemos ao governo, nós fiscalizamos o governo, passou de 19 para 54. Quem é que é o controle em casa? É mais a mãe, né? O pai também ajuda, depende de cada pai, de cada mãe. Mas a mãe que faz a parte do controle. De certa forma, quem é que faz o controle no Estado brasileiro? É o Tribunal de Contas da União. Ou o Tribunal de Contas do Estado. As pessoas têm que ser preparadas para cuidar onde está indo o dinheiro. A minha missão é não deixar o país quebrar. Você recorda do parecer que foi feito para derrubar Dilma? Eu não fiz para derrubar Dilma. Fui eu que fiz o parecer. Tentaram me matar 2 vezes, mas estou vivo ainda. Estou vivo ainda. Porque eu fiz um parecer, como tentaram matar o Bolsonaro. E assim é. Aliás, agora mataram, lá nos Estados Unidos, um grande defensor da economia de mercado. E tem a guerra economia de mercado contra o Estado, que quer dominar tudo. Nós não podemos ser dominados pelo Estado. O Estado só existe, pessoal. O governo só existe porque nós pagamos impostos. E eles administram o nosso dinheiro. Os senhores que estão sentados aqui pagam 150 dias de impostos por ano para o governo. Quem paga somos nós. E eles usam o dinheiro da sua forma que eles entendem mais proveitosa para o conjunto da sociedade, às vezes. Às vezes é mais para interesses pessoais. Então nós temos que avaliar o papel do líder, da estratégia, do controle. E hoje nós temos de 387 instituições uma avaliação aonde está indo o dinheiro do povo brasileiro. Essa é a minha missão. Missão difícil, né? Porque você controlar o dinheiro que pertence à sociedade e quem governa tem muito poder,
comanda a Polícia Federal, comanda a Justiça, comanda tudo, manda prender. Não é fácil. Mas alguém tem que cuidar. Alguém tem que se dispor a cuidar do dinheiro que pertence à população. Essa é a estrutura de poder que vocês mantêm. Quem está sentado aqui, no mínimo 150 dias por ano, paga de impostos. Já vem descontado. Por isso que eu falei da Previdência. Esse dinheiro. Agora, aconteceu o escândalo da Previdência, dos aposentados. Quem ordenou? Sabe quanto que nós descobrimos? Foi o TCU que descobriu. 7 bilhões foi retirado dos aposentados. Porque não tem uma boa estrutura dentro do Estado brasileiro para fazer a governança do dinheiro dos aposentados. Através de algumas associações, de alguns sindicatos, foram costurando, até que apareceu um careca do INSS. Eu que sou careca, você que é careca, temos que nos cuidar aí. Porque apareceu um cara mais inteligente lá que conseguiu surrupiar 7 bilhões. Aí está tendo a CPI, que é o grande tema. Mas alguém autorizou a tirar o dinheiro do aposentado, que recebe lá 2, 3 mil, mas retirava 80, 100 reais de 58 milhões de pessoas, saiu do bolso dos senhores. 58 milhões de que levantou o braço, que paga a Previdência, perdeu. Como é que é a história? Perdeu, Mané? Então, nós estamos aqui abrindo o coração para vocês entenderem como é que funcionam os poderes da República, para vocês compreenderem que não temos uma boa transparência, que é uma das regras da governança. Qual é a regra da governança? Transparência. Direcionar, avaliar, monitorar. Transparência e integridade. A integridade que uma mãe dá para o seu filho, de orientar desde pequeno para ser um bom cidadão. Agora, não é somente esse valor que existe. Existem valores outros de que é dado uma orientação para roubar, para assaltar. Quem está mandando no país hoje é o PCC. Não é isso que aconteceu agora? Na bebida, morreram pessoas. Porque nós estamos relapso e não cuidamos e não temos um bom controle, uma boa fiscalização, que cabe ao Estado fazer isso. Porque nós pagamos para o Estado não deixar fazer com que exista bebida alterada com metanol que mata as pessoas. Tudo isso faz parte do processo para a gente compreender e entender o país. E por isso que tem que ter os indicadores. A gestão de pessoas é muito importante. Melhorou. No momento que nós começamos a cuidar mais da gestão de pessoas, de 6% que tinha apenas para 29% melhorou. A gestão de TI, a tecnologia da informação, de 15 para 29, a gestão dos contratos. Você sabe quantos anos por ano nós gastamos de contratos, de compras, com o dinheiro de vocês? 600 bilhões por ano. Quem compra é o prefeito em nome de vocês. O governador compra em nome de vocês. Há poucos dias descobrimos 3 bilhões de reais que foi comprado de vacina já vencida e que foi jogado no lixo. Porque não teve planejamento de compras. Fui eu que inspirei a tal de governança de compras. O Brasil não fazia governança de compras. A nova lei 14.133 foi inspiração em cima do nosso trabalho para fazer um planejamento de compras, porque aquele dinheiro pertence ao povo, para não ter um dinheiro mal aplicado em compras. Estou citando as vacinas, mas tem na educação, tem na saúde, tem em alimentos, tem em tudo. Então, se a gente não tem conhecimento disso, meu amigo, você é um inocente útil, é usado sem as pessoas saberem que você está sendo usado. Esclarecer a população, dar condições de transparência, por isso que a transparência é uma das regras da governança. Se não tem boa transparência e não tem boa integridade, não passa a confiança. E se não passa a confiança, o povo para de acreditar e perde a esperança. Então, ter indicadores é importante, avaliar, monitorar. O patamar verde começou a melhorar. Foi isso que nós montamos, Samuel, de montar um projeto para o Tribunal de Contas.
No início foi muita gente contra mim. Nardes, não podemos fazer isso, nós temos que só multar e penalizar. Mas vem cá, se só multar e penalizar, nós já estamos perdendo, nós estamos correndo atrás do prejuízo. Se nós temos que fazer a prevenção, não deixar acontecer. É como um filho. Se você não orienta o filho desde pequeno e não dá uma boa orientação e deixa ele andar com uma má companhia, ele vai ser um drogado e vai se perder na vida. Tu tem que estar em cima o tempo todo, dar uma boa disciplina para o seu filho, para a sua filha, e ver com quem ele anda, se está no bom caminho ou não está, para não ter dor de cabeça depois. Então, a governança familiar não é diferente da governança pública ou da governança privada, depende da educação, da disciplina. Por isso que os japoneses são mais avançados, são mais disciplinados que a gente. São mais disciplinados. Então, eu estou tentando trazer alguma coisa que vocês possam fazer uma comparação com a própria vida ou com a própria vizinhança de vocês, se tem boa governança ou não tem. Por isso, agora estamos vivendo o momento da inteligência artificial, que vai melhorar a nossa estrutura para fazer análise do que acontece e para poder ter uma transparência maior. Por isso que não pode tolir, como está acontecendo no Brasil, que foi uma decisão do Supremo, de um juiz, que toliu a transparência, que o jornalista não pode falar tudo. Se o jornalista não pode falar tudo, não fica sabendo. Alguns fugiram já para os Estados Unidos, outros fugiram para a Europa, outros fugiram porque não estamos tendo oportunidade de saber o que está acontecendo. Que o que nos salva hoje são as redes sociais, porque a grande mídia paga. No governo anterior gastava 400 milhões com a mídia, com a imprensa. Agora está gastando 5 bilhões de reais. Aí a imprensa fala o que o pagante quer. Então, estimula a economia, incentiva a empresa de tecnologia e startups que mostram soluções inovadoras. Risco controlado, análises que são preventivas, preditivas, para mitigar risco, fraudes e desvios. Outra questão da inteligência artificial, nós já estamos usando. Eu quero homenagear aqui as mulheres, que eu convivo com a Renata e sei quanto a mulher é inteligente, né, Renata? As mulheres são mais inteligentes que a gente. São muito mais, né? Por isso que nós colocamos o nome de mulheres nos nossos robôs. Nós temos vários robôs. Eu estou falando da Alicia aqui. Sistema de análise de licitações de contratos públicos. Identifica indícios de irregularidades, como fraudes, superfaturamento em processos. A Mônica faz os cruzamentos dos contratos administrativos. Você sabe que todas as concessões de ferrovias, rodovias, aerovias, de luz, de telefonia, passam pelo tribunal. São agências que fazem. Mas quem fiscaliza para ver se está legal ou não está legal somos nós. E a melhor forma de a gente poder fazer é através da inteligência artificial. Processos que levavam 3, 4 anos, nós estamos fazendo em 3 meses no Tribunal de Contas. Nós estamos tudo em inteligência artificial. Nós somos o primeiro tribunal no mundo a implantar o chat TCU, que a gente faz toda a avaliação dos processos que estão lá. São milhares, são milhões de processos através da inteligência artificial. Para isso, a inteligência artificial é rápida, porque ela faz tudo via computador. Então, se chama Mônica que faz. E a Beatriz que faz o cruzamento de dados, fontes governamentais e comerciais. Então, estou trazendo esses dados novos para vocês. Essa questão que nós temos, o celular, é uma coisa fantástica, né? O celular tem mais informação que milhares de bibliotecas que concentram. Então, isso está mudando o mundo, a inteligência artificial. E aqui, já mudando, pode ser que futuramente o Brasil faça já ter uma computação comandada na parte, a Albânia está fazendo isso, a inteligência artificial, quem comanda é um robô chamado Diela. Está aqui ela, de certa forma, muito bonita, elegante, gerado por inteligência artificial na Albânia, foi nomeada como ministra do país para combater a corrupção. Assim, a inteligência ficará encarregada de cuidar de contratos públicos. Será que vão implantar? Será que vão implantar?
Vamos ter que implantar, porque ela não sofre corrupção, não tem propina. Esse seria um caminho. E o nome dela é uma mulher, Gela. Então vamos ver se a gente consegue, aos poucos, implantar isso no mundo, e a inteligência artificial pode nos dar a condição de fazer uma otimização de processo, tomada de decisões bem informadas, com vantagem para reduzir custos, melhorar a eficiência, a transparência e combate à fraude. Meus amigos, as práticas que nós podemos estabelecer, comparar preço, qualidades, através da inteligência artificial é muito mais interessante. Já dá para a gente comparar isso, a gente quando quer comprar alguma coisa, já olha no computador, já olha onde estão os preços, então tem que conferir depois se o produto é bom ou não. Seleção de fornecedores também, enfim, são vários itens que podemos utilizar. E agora chegamos à questão da governança hídrica. Eu já sou produtor, divido aqui com vocês, ali em Formosa, eu tenho uma lavoura, eu estou produzindo água, eu planto árvores para ter água. Eu sou produtor de água. As águas saem daqui para o Nordeste. O Rio São Francisco nasce especialmente o Urucuia, que é um dos principais afluentes, nasce ali, pertinho da minha propriedade, em Formosa, e vai em direção a Minas Gerais, de Minas Gerais vai para o Nordeste, e outra parte que sai de Brasília, as águas emendadas, vai para o Prata, vai lá para o Rio Uruguai. Então nós somos produtores de água. Como é que a gente produz água? Plantando mais árvores. Por que plantando mais árvores? Porque a árvore penetra mais no solo e vai pelo lençol freático e vai formando todas as reservas de águas. E eu sou, então, hoje produtor de árvores. Já plantei 10 mil árvores na minha propriedade. Então, plantar árvores é importante. Mas eu também sou produtor de grãos, de soja, de feijão, de milho. Mas é uma forma de vocês também contribuir e a gente ter condições de aperfeiçoar a questão do desenvolvimento sustentável. A Renata é especializada em desenvolvimento sustentável. Então, governança hídrica. Eu comecei na minha propriedade, foi assim que eu conheci a Renata. Ela foi lá, interessada em desenvolvimento sustentável, daí eu conheci ela e aí estamos juntos, né? Fontes para o futuro. Deu Fontes para o futuro, o nome do projeto. Aí estou eu, foi na época do Covid, aqui está o projeto que eu comecei. Estamos numa jornada muito importante, lançando um produto de modelagem para todo o Centro-Oeste, recuperar as nascentes. Todos nós tivemos longa caminhada, os produtores produzem alimentos, mas foi uma luta dos produtores, eu participei ativamente dessa luta. Talvez um dos momentos mais importantes, um divisor de águas, chamada securização, Moder Frota, com Pratini Moraes e muita luta, conseguimos convencer o governo que havia possibilidade de fazer a transição do Plano Real para um novo momento, sem carregar toda aquela inflação de mais de 2.000% que queriam cobrar dos produtores rurais. Foi um momento difícil, mas conseguimos vencer um divisor de águas para agora estarmos mais estruturados. E agora que estamos estruturados, é a nossa hora de dar contribuição para protegermos as nascentes, para que os outros produtores também façam a preservação da água. Água é vida e nós exportamos água. Transformar a região do Centro-Oeste, do Cerrado, nesse dia do Cerrado, um exemplo e uma modelagem através da Abras Grãos, da Irriganor e de todos os produtores presentes. Vamos nos juntar, vamos nos unir e ter solidariedade para uma cooperação e uma modelagem de um desenvolvimento sustentável e mostrando que nós somos competentes tanto para produzir como também para proteger o meio ambiente. Eu quero um desenvolvimento sustentável por causa que eu gosto dos animais. Eu quero desenvolvimento sustentável porque eu quero que as pessoas continuem tendo sua maneira de ganhar renda sem comprometer o futuro do nosso planeta. Aí começou o projeto do Climate Scanner. Comecei antes o projeto do Climate Scanner, que é o projeto em 2013 e 2014 na Amazônia, fazendo auditoria da Amazônia com 9 estados, para criar indicadores. Estamos chegando ao projeto que eu falei do planeta, da Pangeia, para vocês entenderem um pouco a minha história e como eu penso o Brasil e como eu penso o futuro da nossa nação e o futuro do planeta. Então começou eu fazendo a minha atividade, fazendo a preservação e depois fizemos essa auditoria lá na Amazônia, isso já foi em 14,
para a gente poder vislumbrar a questão do desenvolvimento sustentável, de como preservar a floresta, de como fazer um trabalho para que a gente possa criar indicadores. Nós criamos o Indimapa com indicadores para saber como é que está a parte da atividade da Amazônia, o que pode ser utilizado de forma positiva, e assim a gente ter condições. Depois fizemos na região da América Central, aqui está o México, a Colômbia e todos os países, e depois nós passamos para a Europa, e aí foi indicadores, eu comecei a criar uns indicadores com o TCU, com os nossos auditores, que são muito competentes, para ver se está tendo um desenvolvimento sustentável. E aí começou um projeto para a gente avaliar o planeta, e aí surgiu a ideia de fazer uma auditoria mundial de clima. Para mim, que saí lá do interior do Rio Grande do Sul, tive esse sonho e deu certo. Quando somente uma pessoa sonha, é somente um sonho dela, mas quando ela começa a dividir com os outros, é aperfeiçoada e se torna uma realidade. E nós conseguimos transformar. Hoje nós estamos fazendo auditoria em todo o planeta. A Renata está fazendo um projeto maravilhoso também nesse sentido, da governança climática no planeta. Então, nos associamos e aí está, em cima de 3 eixos: governança, financiamento e políticas públicas. Quem define as políticas públicas é o governo federal, estadual e municipal. Como organizar tudo isso para a gente poder pensar o planeta. Aí eu fui a Dubai há 4 anos atrás com o Michel Temer, e aí entregamos esse projeto lá. Aqui eu estou com meus parceiros fazendo a auditoria lá em Formosa. Essa propriedade fica entre Formosa e entre Goiás e Minas Gerais, de um amigo meu, que é meu parceiro, o Dr. Wilfrido. E aí começamos a levar isso para o mundo. Aí eu estou fazendo uma palestra lá nos países árabes e depois nós fomos para as Nações Unidas, lançamos a ideia e hoje estamos fazendo uma auditoria mundial. O atual presidente do Tribunal de Contas, Samuel Leo Vital, eu já fui, eu estou lá na direita, o Bruno, e hoje nós estamos fazendo uma auditoria mundial com 140 países, comandados por nós, tendo o sonho de pensar o futuro do planeta. O Brasil não divulga isso, mas nós estamos divulgando para vocês divulgarem. O pessoal gosta de notícia negativa, o que a gente faz de positivo não faz. Aí estamos nas Nações Unidas, em Nova York, com o substituto lá do português, que é o diretor das Nações Unidas, eu estou fazendo um debate. Aí eu estou em Genebra, onde eu estudei 4 anos e meio. Para mim aconteceu um fato muito interessante na minha vida, porque quando eu fui estudar em Genebra eu tinha 24 anos, e eu não tinha dinheiro para pagar minha bolsa de estudar, eu entregava flores, era recepcionista de hotel, fazia tudo que é bico de trabalho, né? Porque lá o estudante pode trabalhar 3 horas por dia, além de estudar. E um dos momentos mais interessantes, eu tinha um cabelão, parecido com Elvis Presley, cheio de vontade de vencer na vida com 24 anos. Eu fui entregar flores na embaixada, na delegação permanente do Brasil, e fui recebido pela esposa do embaixador. Isso em 1977, 78. Agora eu voltei quase 50 anos depois e eu fui recebido pelo embaixador. Eu até vou ter que botar aquela foto. O embaixador me recebeu agora como chefe da delegação, não mais entregando flores. A vida é isso, pessoal. A vida é uma escada. A gente começa lá embaixo, vai subindo. Lembre de vocês aqui que estão aqui, os mais velhos, que passaram por muitas dificuldades para chegar onde chegaram. Na base do esforço, da perseverança, da persistência, da luta. Quem está aqui sentado certamente passou por muita dificuldade para chegar a um curso superior, chegar ao curso de administração. Todos nós passamos, mas quem persevera vence. E no meu caso, eu perseverei e venci. E fui como chefe da delegação. Lá eu aprendi a falar o francês e conviver com as lideranças do mundo em Genebra, na Suíça. Agora, recentemente, eu fui a Osaka fazer a exposição em nome do Brasil. Está a Tereza Cristina aqui, que foi ministra da Agricultura, o atual ministro do Desenvolvimento Agrário está aqui do lado. Enfim, então as lideranças do Brasil, lá em Osaka, onde está acontecendo a Exposição Universal. 190. Se um dia vocês puderem participar de uma exposição universal, vale a pena. Você conhecer 195 países.
espetacular. Eu queria ter ficado mais tempo, só fiquei 3 dias lá, para conhecer toda a estrutura de uma exposição. Estou indo para o final da minha fala, meus amigos. Mudei um pouco mais, falei sobre inteligência artificial esse ano. O projeto da governança é um projeto de persistência, já está aprovado na Câmara, falta aprovar no Senado, acho que esse ano nós temos. Já deixei aqui para a Assembleia implantar no Estado, eu não sei se foi implantado, depende do líder. E me dou bem com o atual prefeito, que foi meu colega deputado. O Caiá também foi deputado, eu era presidente da bancada ruralista, ele estava junto comigo quando nós fizemos a securitização. Eu era o presidente e ele estava junto conosco. Eu conheço todo o mundo político do Brasil, mas depende de cada líder. Como um pai pode orientar bem o seu filho, uma mãe pode orientar, depende do líder querer implantar a governança. Mas se implantar a governança, tem mais eficiência, mais eficácia no uso dos recursos públicos e evita desvio, fraude e corrupção, porque tem indicadores, começa a avaliar e monitorar tudo. É como eu disse, um pai e a mãe têm que cuidar das notas dos filhos. E junto nós montamos um projeto Planagov, que é dar cursos de governança. Quem tiver interesse e quiser saber, orientar os prefeitos, está aí o QR Code. Vamos para frente. A ideia nossa, juntamente com a Rede de Governança Climática e a Rede de Governança Pública, nós alcançar todo o Brasil. Aqui está a Rede de Governança Climática, que a Renata é líder, se alguém tem interesse e quiser conversar, estão os endereços, e a Renata faz palestra também sobre esse tema da Rede Climática de Sustentabilidade. Está aí o final da minha fala, Samuel, te agradeço muito, mas eu mostro a escada, que a gente começa lá embaixo. Começa dependendo muito do pai e da mãe. Aliás, a gente nasce e vem ao mundo dependendo de outra pessoa. Primeiro um pai e uma mãe, e depois toda a formação, desde a infância até o crescimento. Todo mundo que está sentado aqui depende de outro. Até para morrer, alguém vai nos enterrar. Temos que ter capacidade de diálogo, de conversa. Se a gente não respeita o outro, o ser humano, a gente perde a própria capacidade da existência, porque você não respeita quem estendeu a tua mãe, o pai e a mãe, e que fizeram vocês chegar aonde estão. Eu dependi, cada um depende do outro. E por isso que a governança depende desse diálogo, dessa conversa, dessa capacidade de entender e compreender todas as dicotomias que temos na realidade e na vida. Por isso que eu coloco lá em cima a esperança, como uma forma da gente fazer o desenvolvimento. Tem que ter fé, crença. Quantas dificuldades, quanta tolerância tu tem que ter para poder conviver com as pessoas e encontrar os defeitos, as virtudes da pessoa e tolerar para que ela não te atropele. E é assim que a gente vai chegar no desenvolvimento, levando os dados positivos e levando a inovação que hoje o mundo precisa ter para poder avaliar as decisões, tem que ter capacidade de risco. Por isso que eu passei os manuais para vocês hoje. E o que é mais importante, um pai e uma mãe transfere para o filho a confiança. E você, num negócio que faz com o outro, tem que ter confiança, senão não faz. Até na relação humana tem que ter confiança. E sem confiança, você não passa uma imagem positiva. A nossa imagem é muito negativa, pessoal. Muito negativa em nível internacional. A nossa imagem é muito negativa do Brasil. Vou dizer para vocês aqui, eu vivi fora e o Brasil tem medo de abrir o seu coração com os demais países. Nós temos que abrir. E essa questão do tarifaço hoje é decorrente também disso, porque nós não passamos confiança. Bem, os nossos líderes já transmitem que não passam confiança. E que se tu não passa confiança, não tem investimento. Para atrair investimento tem que ter governança. Então, eu finalizo com a palavra da governança para ter confiança, avaliação do risco do desenvolvimento, ter esperança. A gente escreveu o livro Da Governança à Esperança.
Para finalizar, eu boto essa frase aqui do Tarcísio, que já disse que não é mais candidato a presidente, mas ele implantou a governança lá. E ele gostou. Eu ajudei ele a fazer a liberação das 2 ferrovias entre Mato Grosso, os 2 Mato Grosso, eu era o ministro e ele foi ministro da infraestrutura. Eu ajudei muito ele em Brasília, porque tinha que ajudar o Brasil. Então ele fez essa frase. Agora ele é governador de São Paulo. Ministro Nardes, o senhor que conhece tanto governança e conhece tantas contas públicas, durante muito tempo o senhor cuidou de mim, lá em Brasília. Agora quem cuida de mim é a doutora Cristiana, doutora Letícia, lá do nosso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado ao controle externo, obrigado ao Tribunal de Contas do Estado, que tem sido parceiro, está lá orientando, está lá cobrando, está sempre com as portas abertas. Obrigado ao Judiciário, ao Ministério Público. Então eu tenho que agradecer, isso tem que ser celebrado. No dia de hoje, aquilo que deveria ser normal precisa ser celebrado. Então fica aqui a minha homenagem ao TCE, ao Judiciário, ao Ministério Público. E saudade do senhor, ministro Nardes. O ministro cuidou sempre muito da gente lá, sempre trabalhou muito nos nossos projetos de infraestrutura. E um grande abraço a todo o Tribunal de Contas da União, que eu conheço também. Então, muito obrigado, Nardes. Obrigado por você estar presente, sempre dando a sua aula, trazendo a sua experiência, falando, você que é um militante, um embaixador da governança no Brasil. Ministro Nardes, prazer estar com o senhor aqui, ministro. O ministro Nardes é uma das cabeças mais brilhantes que nós temos em Brasília, profundo conhecedor do país e de governança, que é algo que falha muito no Brasil, e ele é um entusiasta de poder levar o seu talento, o seu conhecimento para o Brasil, dando palestras, mostrando o que é governança e como deve ser implantada numa prefeitura, num governo do Estado, numa autarquia, que é tão importante. Estão aqui os livros, pessoal. Vou deixar meu QR Code, se alguém quiser acompanhar. Eu faço comentários semanais sobre governança de forma técnica, sem entrar no aspecto político, porque a minha posição é muito difícil, eu tenho que ser magistrado, acima de tudo. Mas é claro que a gente tem posições. E aí a minha posição é de tentar implantar a governança em todo o país. Não vai ser fácil, mas aqui eu sei que está composto esse auditório, Samuel, de gente inteligente, gente preparada, gente que subiu a escada para chegar aqui, para ser administrador, para ser alguém que tem uma profissão. Eu estou trabalhando muito agora, para finalizar, as profissões. Estamos 10 milhões e meio de profissionais. Levar o conhecimento técnico acima do interesse somente político. O político tem que existir, como a igreja existe, as crenças, a gente tem que respeitar. Mas, quando a pessoa tem um conhecimento técnico mais aprimorado, ele toma uma decisão mais assertiva. Então, está aqui o QR Code. Eu queria, para finalizar, agradecer a medalha, 60 anos de história, 60 anos de orientação. Eu aprendi muito como administrador, mas tenho muito que aprender. A vida é um eterno aprendizado. A gente aprende toda a vida. E vocês que estão aqui certamente vão crescer e vão aprender todos, com os pais, com as mães e também com os seus vizinhos, com os seus professores. A vida, a gente tem que perseverar para continuar. E eu vou deixar uma frase que eu aprendi quando tinha 18, 19 anos. Minha mãe e meus pais me orientaram. Estuda, leia, aprenda. Eu devia ter estudado mais, mas continuo pensando e tentando colaborar. Uma frase de Roosevelt que diz o seguinte: é muito melhor arriscar as coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se a derrotas, do que formar fila com os pobres de espírito, que nem conhecem muito e nem vivem muito, que vive numa penumbra cinzenta, que não conhece nem vitórias e nem derrotas. A gente não pode ficar na penumbra, a gente tem que se expor, buscar os nossos sonhos e tentar vencer. Como eu disse antes, quando somente uma pessoa sonha, é somente um sonho daquela pessoa. Nós temos que sonhar em implantar a governança para dar uma condição de perspectiva e de esperança ao Brasil. Por isso que eu escrevi o livro da Governança e Esperança. Muito obrigado. Nesse momento, eu solicito a gentileza
do administrador João Carlos Gouveia para fazer a entrega de um certificado e ao professor Silvio Meneghello para fazer a entrega de uma lembrança especial do CONAD na sua edição de número 30, com essa conferência muito especial. Nossa programação no período vespertino tem início previsto para as 13 horas e 45 minutos. Desejamos a todos um bom almoço e um ótimo retorno.